uma imagem, não é o nosso ângulo aqui, porque o nosso ângulo mostra o presidente com o boné da Marinha, como lembrou o professor, mas está o Renan Calheiros atrás dele. Ao lado direito do presidente está o Márcio Macedo. E a hora que o presidente vai falando, o rosto do Márcio Macedo vai ganhando vida própria. Ele vai, contorce para cá, contorce para lá. É nítida a sensação. O Márcio Macedo, que é ministro da Secretaria-Geral, não é, Uribe? Já foi responsável pela comunicação do PT muito tempo, né? Ou seja, é alguém que tem ali um convívio, né, professor? E o rosto dele ganha vida própria, né? Deixa de ser o rosto do Márcio Macedo, tamanha a tensão dele, acho que ele percebeu que ali a coisa ia azedar, né, professor? Não, é verdade, você tem toda a razão. E é legal a gente observar as imagens, fazer esse estudo, né? E quem está em loco, então o jornalista, é melhor ainda que está lá no local, olhando o entorno. Nós estamos vendo a cerimônia por imagens, mas é isso. Você lembrou bem a questão do Renan Calheiros que está atrás e a do Marcos ali olhando, falando, para ser educado, isso não vai acabar bem, né? Isso vai dar problema. Então, por quê? Porque é absolutamente descabido. Você tem de falar da cerimônia onde você está e valorizar a cerimônia que você está. As outras questões suplementares, você fala em outro local, se for o caso. Então, o Lula está perdendo esse time que ele sempre teve. Teve nas assembleias. Eu assisti às assembleias da Vila Euclides. Eu lembro de uma delas, fui lá de bico, claro, né? De observador. Uma de 1979, que ele ia terminar a greve, e o Almiro Pazianotto, me desculpe só contar rapidamente esse caso, o Almiro Pazianotto era o advogado do sindicato, que depois foi secretário de Trabalho no Montoro, depois foi ministro do Trabalho e presidente do TST, portanto um grande advogado trabalhista. E ele me disse, o Almiro Pazianotto, eu estava com o Lula, fechamos o acordo com o Grupo 14 da Fiesp, que cuidava das indústrias automotoras. O Lula foi para a Assembleia Vila Euclides e falou, Almir, assina aí por mim, tudo fechado. Tá, o Lula foi embora, o Almir ficou mais uma meia hora, assinou. Quando o Almir chegou, Vila Euclides, para quem não conhece, é na entrada ali de São Bernardo, perto do cemitério, tá, onde está enterrada a minha família lá. Bem, aí você tem um estádio, devia ter, 50, 70 mil pessoas, porque era todo mundo espalhado no gramado, gente pra diabo. O Almir não conseguia chegar ao palanque. Quando chegou ao palanque, Almiro Pazianotto, doutor Almiro Pazianotto, quando chegou, o Lula estava ao lado dele. Ele falou, Lula, tá aqui o acordo. O Lula pegou o papel do Grupo 14 da Fiesp. E o Osmarzinho, para quem conhece São Bernardo, o sindicato daquela época, estava insinuando que era para pagar greve, para terminar a greve. A massa gritava, fora, fora, greve, greve, greve. Aí ele colocou um outro militante, que eu acho que era o Djalma Bom, para também falar, para terminar a greve. Aí todo mundo gritava ao contrário, greve, 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 greve. O Lula percebeu que o clima era outro, ninguém queria o fim da greve. Aí quando ele pegou o microfone, ele falou, aqui está o acordo que a Fiesp está propondo. Sabe o que nós vamos fazer com esse acordo? Rasgou. Não queremos saber de acordo. Greve, greve. Aí acabou, o Almiro falou, mas Lula, há uma hora atrás, meia hora, você disse para eu assinar que tinha acordo. O Lula disse, você acha que a massa gritando greve, eu ia dizer para terminar a greve? Eu teria queimado. Ou seja, o que o Lula estava, a leitura dele, é que ele tinha de sobreviver politicamente. A greve é uma outra história. A reivindicação com as indústrias automotoras é outra história. Então ele sempre teve muita sensibilidade, isso chama sensibilidade política, para o bem ou para o mal, não estou julgando. E ele parece que perdeu no Lula 3, porque no Lula 1 ele tinha, né, na hora do mensalão, aquela entrevista em Paris, né, que ele deu, depois no Lula 2, e conseguiu eleger a Dilma, o que não é tarefa fácil, em 2010, né, e depois ela foi reeleita em 14, graças a ele, e ela produziu a maior crise da história econômica da República, 2014, 15 e 16, menos 7,5. Bem, no PIB. A questão toda é que dá a impressão que agora o Lula não tem mais aqueles velhos companheiros que falavam, Lula, não é por aí, Lula, questionando, o que no Entre Atos do João Moreira Salles, faz tempo que eu vi, aparecia aqueles antigos militantes. E ele está falando coisas que não deve. E por fim, desculpe a extensão, a senhora, nada contra a senhora Rosângela, mas ela não está, evidentemente, à altura de uma conselheira política. Não é porque é mulher, não tem nada disso. Não vamos com sexismo no discurso, tá? Nada disso. É que ela não tem uma história dentro do PT, como não tem a senhora Gleisi Hoffmann também, uma história de liderança como outros tiveram, né? Então, a grande questão é que, espero que o Gilberto Carvalho citado, muito
muito bem pelo Uribe, era um conselheiro lá do passado, que vinha desde a prefeitura de Santo André, por sinal, na época do prefeito Celso Daniel. É alguém que o Lula ouve e foi secretário do Lula há muitos anos. Se o Lula não mudar, minha preocupação é em abril, esse país está fervendo, que vai juntar PCC, Sérgio Moro, arcabouço fiscal, retorno do Bolsonaro. Bem, só faltava o Água Santa ser campeão paulista, porque aí é o caos absoluto.